Saudações a todos, a todas. Estamos concluindo o capítulo 9 da Carta aos Romanos com esta citação que forma também um tipo de oração, de doxologia, de louvor, que mostra a ação de Deus, que ao mesmo tempo em que o seu povo não é seu povo, é seu povo. E citou Oséias, citou Isaías, lembrando de um resto, e ainda cita Isaías no versículo 29. E ainda, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Há um resto, um germe. Lá no futuro, este germe é o Messias. Por ele, todos serão salvos. Que diremos então? Que os gentios, os pagãos, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu esta lei? E por quê? Porque não a procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. A busca da justiça não pode ser feita pelas obras da lei, mas sim pela fé. E se houve, num dado momento, um problema em Israel, foi ter procurado a justiça válida pela prática da lei. Então não se pratica a lei, São Paulo já disse, é claro que sim. Mas dentro de um contexto diferente, dentro de um outro contexto. No fundo, se trata, e isso aparece em outras ocasiões também, de não se fazer a concorrência de uns com os outros para ver quem é o melhor. Não se trata de dizer os gentios são melhores do que os judeus são melhores do que os gentios, ou os cristãos são melhores do que os dois, porque também dizemos e não fazemos. O pecado habita em nós da mesma forma. Capítulo 10, continuando a mesma temática, Paulo diz: irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles, dos judeus, é que sejam salvos. A preocupação de Paulo, a salvação dos judeus. Jesus é o Salvador de todos, é rejeitado pelos judeus, como fica a salvação dos judeus? Então Paulo diz: eu rezo para que eles todos sejam salvos. Porque eu lhes rendo testemunho de que têm zelo por Deus. Eu afirmo, testemunho. Eles têm zelo por Deus. Paulo tinha. Por que Paulo se tornou um cristão zeloso? Porque ele era um judeu zeloso. Era alguém que valia a pena. Então essa passagem não é rejeição e jogar fora um passado, mas é enraizar-se num passado de valor para que a planta nova produza bons frutos de salvação. Eu rendo testemunho de que tem zelo por Deus, mas não é um zelo esclarecido. Falta lá alguma coisa. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eu estabeleço a minha própria justiça porque me glorio daquilo que eu faço. De novo, a prática da lei e as obras. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então isso não chegaram a perceber, não chegaram a ter um zelo esclarecido e ver que a justiça da lei a finalidade da lei é Cristo.
é o herdeiro por excelência da promessa. Moisés, com efeito, escreveu a respeito da justiça que provém da lei. É cumprindo-a que o homem vive por ela. Ao passo que a justiça que provém da fé, assim se exprime: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer descer a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca, em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Então, quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca obtém a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido. De sorte que não há distinção entre judeu e grego. Não há rivalidades de comparação. A comunidade de Roma também tem que perceber isso. Nela há judeus e gregos. Pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a observância da lei que me garante a salvação, não, diz Paulo. É Jesus Cristo que te garante a salvação. E você, aceitando Jesus Cristo, obtém a salvação. Nada nem de difícil para os judeus. A dificuldade está na identificação de Cristo com Jesus. Uma dificuldade histórica. Aceitar Cristo, o ungido, de diversas maneiras, nenhum problema para os judeus. Identificar este Cristo com esta pessoa concreta, aí é um problema ao longo da história até os dias de hoje. Ao longo da história dos judeus apareceram diversas figuras de renome até que foram consideradas como o Messias na época. E até recentemente nos Estados Unidos também aparece um grande rabino que, quando morreu, esperaram pela sua ressurreição como o Messias. A expectativa do Messias continua e é válida. Mas a identificação no tempo e no espaço entre nós é que cria o problema. E aqui Paulo diz, trata-se de aceitar Jesus Cristo. Jesus de Nazaré como o Salvador, como aquele que é o herdeiro. Então há uma profissão de fé livre que se supõe que haja em primeiro lugar antes de qualquer outro passo que se possa dar no segmento do herdeiro, no segmento de Jesus Cristo. Isaías ousa dizer, terminando, fui encontrado por aqueles que não me procuram. Tornei-me visível aos que não perguntam por mim. E a Israel diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O que Paulo está afirmando? Da parte de Deus, a fidelidade e a misericórdia continua a mesma e ativa. Deus não mudou. A rebeldia continua a mesma também e ativa do povo de Israel, que sempre foi assim. E Paulo, atenção, não vão fazer comparação, eles são piores do que nós somos melhores do que ele. Não se faz comparação, se faz um ato de fé. Eu creio
que este Jesus de Nazaré é o ungido de Deus para a salvação do mundo.